galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não para e nós também não. Vídeo hoje dividido em duas partes, como sempre, com muita coisa pra gente falar. Na primeira, e é a mais longa, vamos começar falando do PL da dosimetria e também falar da anistia. Algumas coisas que saíram ao longo do dia de ontem, políticos aí que precisaram desmentir o que saiu na imprensa, mas quando você lê a matéria na íntegra, tem algumas informações curiosas, que eu acho que talvez não sejam mentiras. Aí vamos falar sobre perseguição estatal, a denúncia aí contra Eduardo e Paulo Figueiredo, a não denúncia em relação ao Jair e o pedido da defesa do Jair e relembrar algumas coisinhas que aconteceram contra o Jair. Vamos falar do Felipe Martins. Vamos falar também da possível cassação de Eduardo Bolsonaro, Michel Temer, a espera, né, o que o Supremo esperava. Aí depois vamos entrar na questão da PEC da blindagem. Aí tem mais um calhamaço de coisa pra gente comentar, desde o seu arquivamento pela Alcolumbre, diante da pressão social, ao posicionamento mais à direita, ao posicionamento de outras figuras, a senhora Paula Lavigne, como o Barroso também vê a situação, aí relembrar algumas coisinhas e relembrar mesmo, voltar no tempo. Tem as postagens do Olavo que eu acho que se encaixam muito bem quando a gente olha as manifestações do domingo, e temos inclusive outros exemplos para ilustrá-las, porque ontem o Lulinha, lá com seus amigos democratas, depois dele se questionar por que a extrema-direita está crescendo, o Lula estava explicando que no pós-89, ele, Fidel e outras pessoas fundaram o Foro de São Paulo, ou seja, não era teoria da conspiração. Aí na segunda parte, temos que falar de Brasil, futuro do Brasil, eleições. Os filhos de Bolsonaro precisaram rebater mais uma matéria na imprensa, que é que ela dizia. Vamos falar, vamos ver outras confusões também que estão acontecendo no Brasil. E tem mais alguma coisinha agora que não estou me lembrando na segunda parte. Mas enfim, já me prolonguei demais na introdução. E vejam só, ontem, Paulinho da Força, relator da dosimetria, se encontrou tanto com petistas quanto com bolsonaristas. O encontro com o PT não ficou só restrito ao PT. Você vê ali, ó, relator da dosimetria, jantar com petistas, né? Com petista, na verdade, Lindenberg, e aciona Moraes. Realmente é o acordão que o Temer tanto quer. Paulinho esteve em um restaurante, na Asa Sul, com o Lindenberg e o líder do Solidariedade, que é o Áureo Ribeiro. Ele ainda se reunirá com os petistas mesmo para tratar do projeto. Durante a conversa, Paulinho também ligou para um interlocutor de Moraes para relatar as reuniões. Eu pergunto para você, mas por quê? Por quê, Paulinho? Qual a necessidade dessa ligação? Nós ficamos aqui, eu acho que você também está junto comigo, sem entender esse tipo de posicionamento. Já com o bolsonarismo, a conversa foi diferente. Não precisou ligar para nenhum interlocutor. A cobrança de bolsonaristas ao relator da anistia em reunião. Pois bem, bolsonaristas questionaram os encontros de Paulinho da Força com Michel Temer, Aécio Neves, e disseram que ele deveria visitar Bolsonaro e o Braga Neto. Bia Kicis foi uma das mais incisivas e chamou de vergonha o vídeo gravado pelo relator ao lado da dupla. O argumento da turma bolsonarista é que Temer e Aécio, eles não são porta-vozes da anistia. Qual o papel deles nessa trama? Quem que os colocou lá? Quem deu poder para eles? Aí, diante desses impasses, e o PT não quer nada, né? O PT não quer nem ouvir falar de dosimetria, muito menos anistia, e o bolsonarismo quer realmente anistia, e a gente vai falar sobre isso porque não é bobagem a questão da anistia, a dosimetria realmente não resolve, ainda que colocasse Bolsonaro livre, a anistia não resolve, dosimetria não resolve. Vou falar de novo, ó. Se reduzir a pena 99,9 não resolve. Aí você vai falar, mas como assim não resolve? Eu vou te mostrar que não resolve. Mas antes, projeto da dosimetria de penas a golpistas sobe no telhado por 2 motivos. Entenda. O projeto de lei da dosimetria para amenizar as penas dos condenados pelo 8 de janeiro subiu no telhado. Na noite desta terça, integrantes do Centrão admitiam não haver mais clima para votar a matéria, nem na semana que vem, como previsto. A bancada do PL, partido de Bolsonaro, hostilizou o Paulinho da Força numa reunião e manteve a estratégia de anistia ou nada. Além disso, uma nota divulgada pelo PT, deixando claro que a bancada não votará favoravelmente a nenhum tipo de perdão ou redução de pena, frustrou a expectativa de integrantes da centro-direita de construir um acordo que envolvesse os 3 poderes.
Aí você tem que se perguntar, por que o Centrão se frustrou? Porque o Centrão não quer soltar ninguém, não tá nem aí pra quem tá preso. Porque na mente do Centrão, quem relatou isso acho que foi a Letícia Casado no UOL. Eu nem coloquei essa matéria em vídeo, qualquer coisa a gente comenta amanhã. Na cabeça do Centrão, se você pega as vítimas do 8 de janeiro e manda elas para casa, você vai tirar o argumento das pessoas da direita que estão reclamando da perseguição, da opressão, das vítimas. E aí só quem vai ficar preso é Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade não é só Bolsonaro, Braga Neto, Ramagem, Paulo Sérgio e os próximos, que eles vão querer condenar todo mundo. Então só vai sobrar esse pessoal. E aí na cabeça do Centrão, as pessoas não vão para as ruas por causa de 10, 20 pessoas que foram condenadas pelo Supremo por serem golpistas, e ainda que forem, não vai mudar nada. Então, para tirar, né, desse aspecto de perseguição dos bagrezinhos, isola, deixa assim de lado, tenta resolver logo essa situação e cria um pacto. Até para, sabe, facilitar, né, desobstruir o debate. Enfim, 2 fatores azedaram as tratativas. Um deles desagradou tanto governistas como a oposição. Assim como os bolsonaristas reclamaram do Aécio e do Temer, os petistas também reclamaram. O outro foi a ofensiva mais recente, nos Estados Unidos, né, a Magnitsky, contra a esposa do Moraes. Aí todo mundo ficou chateado. Primeiro, veja essa nota. Essa nota saiu depois do quê? Da nota que a gente vai ver na sequência. No final da noite de ontem, a CNN publica assim, ó. Bolsonaro veta negociação por redução de pena. Segundo a apuração de Jussara Soares, em encontros recentes com auxiliares, Bolsonaro vetou articulação para projeto de dosimetria que reduziria pena fixada pelo Supremo. E tá ali. Bolsonaro descartou a possibilidade de negociação para a redução de sua pena e mantém sua posição em favor de uma anistia total. A informação foi confirmada por auxiliares que o visitaram recentemente em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. Essa matéria saiu no final da noite. O que é que saiu antes? Poder 360. Quer dizer, saiu no final da noite? Isso. Saiu no final da noite. O que tinha saído antes foi essa daqui. Eu olhei aqui, a hora foi 23 horas, mas não, do dia 23. Não estava errado, não. Tinha saído essa nota. Você fica assim, né? Você olha. Eu tinha até visto já ontem. Eu falei, calma, vamos ver. Porque a imprensa adora falar assim, né? Pele da anistia deixará Bolsonaro só 1 ano e 7 meses preso em casa. Aí, essa é a manchete. Como é que começava o subtítulo? Ex-presidente deu sinal verde para seu partido. Eu não sei. Com as pessoas que eu converso, ninguém sabia me informar nada. Então, eu não ia trazer uma matéria dessa em vídeo. Eu falei, eu prefiro esperar. Prefiro esperar. O Brasil não vai acabar se eu precisar esperar 24 horas. Pois bem, não precisa esperar muito. 1h da tarde de ontem, Rogério Marinho compartilha a matéria dizendo: essa informação não é verdadeira. Estive ontem, 23 de setembro, com o presidente Bolsonaro. Vamos continuar lutando no parlamento por anistia ampla e geral. E o que é que saiu depois? Bolsonaro veta negociação por redução de pena. Então, assim, a gente fica assim, a gente espera para ver, para não dar informação errada e depois ter que consertar. Só que essa matéria, mesmo em tese não sendo 100% verdadeira, deixa eu só puxar um negócio aqui para eu poder ver direito aqui o volume do microfone. Cadê, senhor? Ei, pronto, tá vendo? Por mais que essa matéria não esteja correta a parte de Bolsonaro, eu gosto de ler até o fim. Ela traz uma coisa bem curiosa, que era o quê? Ó? No Supremo Tribunal Federal, houve um certo recuo neste momento por parte de Moraes. Ele ficou irritado com a última investida do governo dos Estados Unidos, que aplicou sanções da Magnitsky contra sua mulher, a advogada Viviane Barsi, contra a empresa da família Instituto Lex. Recuo no quê? Recuo no acordão da dosimetria. Então você vê que o cara tava ali, o cara ficou meio chateado. Beleza, isso daí estava posto na imprensa, né? O Estadão até está reforçando. Só que no parágrafo seguinte falava assim, ó: o maior obstáculo no momento são as investidas do deputado Eduardo Bolsonaro, que atua a partir dos Estados Unidos para que o governo norte-americano siga impondo mais sanções contra autoridades brasileiras. Dentro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes está com a missão de convencer Moraes a não se opor ao PL da dosimetria. Ele tá anistia, mas dosimetria. Isso aqui eu achei curioso. Gente,
Quando o pessoal pega o telefone, não, o microfone e fala publicamente, o Gilmar Dória da entrevistas, ele sempre, né, 100% corporativista. Agora, vocês lembram ao longo do mês de agosto, quando o Barroso falou sobre anistia, depois, quando o Fux se posicionou e começaram a ser algumas matérias, inclusive capa da Folha de São Paulo, queimando os coleguinhas por determinadas falas? Não sei. Chamou minha atenção, sabe? O Gilmar querendo conversar pro cara, irmão, relaxa aí, relaxa. Eu acho que o pessoal tá percebendo que tá começando a ficar cada vez mais insustentável, sabe? A revolta popular tá cada vez maior e a Magnitsky deu um próximo passo, né? A Magnitsky deu um próximo passo. E se a Magnitsky continuar andando? E se depois do Moraes atingir o próprio Gilmar? E a mulher do Gilmar? Será que a mulher do Gilmar e o Gilmar querem comprar essa confusão? Não sei. Eu fiquei prestando atenção, né? Vale a pena manter isso na mente ao observar o comportamento de alguns. Gente, o voto do ministro Fux, ele não faz sentido se você compara com a denúncia. Como é que você aceita a denúncia para depois, no seu voto, você falar que o julgamento deveria ser nulo porque não deveria estar sendo julgado ali? Então você não deveria ter aceito a denúncia. Já você falar, cara, eu não posso aceitar porque não é para lidar com esse julgamento aqui no Supremo. E ele aceitou. E o que é que mudou? A Magnitsky. Pelo amor de Deus. Você vê o próprio ministro Barroso, até no Roda Viva, ele continuou, não, sei que anistia, não dá para debater antes lá do julgamento, isso. Você vê que quando abre a sessão tava triste. E ele realmente, né, pô, um apartamentozinho de basicamente 22 milhões de reais, eu também ficaria triste, viu, Barroso? Nossa Senhora, se eu tivesse um apartamento de 22 milhões de reais e eu não pudesse ir, eu ia ficar triste, viu, ministro? Aí vamos lá. Falei pra vocês que dosimetria não resolve. Podia baixar a pena em 99%. Porque, gente, vamos voltar pro nosso dossiê histórico da anistia de 1979. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, foi dias atrás. Você via os comentários da época de diversas pessoas envolvidas na discussão e todas elas pontuavam que não bastava apenas a anistia ampla, geral e restrita, isso lá em 1979. Também precisava acabar com as 5, porque não adiantava a anistia, sendo que o aparato de repressão ia continuar. Então, se anistiava hoje, voltava a perseguir amanhã. Então, se você só discutir a questão da dosimetria, você ainda tem aberto o inquérito da trama golpista, você ainda tem aberto o inquérito das fake news. O ministro Flávio Dino acabou agora, a Polícia Federal pediu esclarecimentos, e inclusive ontem, eu até achei estranho isso, né? O senhor Andrei, aí da PF, falando que possivelmente veremos novos desdobramentos, né? Em breve, revelações sobre a época do Fica em Casa. Então, se você reabriu isso, a quantidade de frentes que tem, sim, ou você realmente anistia os fatos dali pra frente, irmão, não dá mais pra você cancelar as tentativas de perseguir a oposição, ou você coloca a dosimetria pra andar hoje e amanhã tá todo mundo perseguido de novo. PGR pede condenação de Felipe Martins e mais 5 réus da trama golpista. Aí a senhorita disse, Felipe seria condenado por viagem que não fez? Ou por reunião em que ele não estava? Qual é o crime dele? Então, assim, sem anistia, assim, a dosimetria você pode até falar, não, o Bolsonaro vai ficar ali, 2 anos preso em casa, depois sai, tá de boa, tá. E Eduardo Bolsonaro? É. E Paulo Figueiredo? E Alan dos Santos? E Daniel Silveira? Sabe? E tudo que aconteceu dentro desse inquérito vai pra que lado? Porque não acaba. O inquérito não encerra. Ano que vem vai completar 7 anos em aberto. Sabe? Então, assim, cara, para resolver o país, a questão da anistia não é uma questão, Bolsonaro. Não, gente, é um negócio que é realmente assim, pro Brasil poder virar a página, deixar todo esse aparato de repressão lá para trás, falar, não, vamos virar a página. Aí tá ali, ó, o PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sob acusação de coação. E vocês lembram do início, né? No início, não.
Pediram lá o passaporte do Eduardo. Quando ele falou que ele não ia voltar, aí devolveram o passaporte para ele, não tinha nada de errado. Mas conforme o Eduardo ficou lá, e aí vieram, né, as suspensões de visto, os pronunciamentos americanos, aí o clima mudou. Mas beleza. Tanto Eduardo quanto o Paulo se pronunciaram sobre isso. Achei até bacana a forma como a Globo noticiou. Em nota, Eduardo e Paulo Figueiredo disseram que receberam pela imprensa a notícia de mais uma denúncia fajuta dos lacaios de Moraes na PGR. Desta vez, sob alegação de coação. Os dois foram denunciados pela PGR em coação, enfim, tá só repetindo. Gonê excluiu Bolsonaro de denúncia por não ver crime em pai ajudar um filho no exterior. Aí você deveria... Você já deve ter visto isso nos últimos dias, né? Mas enfim, Bolsonaro, ele foi preso dentro desse processo. Bolsonaro não tá preso por causa da trama golpista. Bolsonaro tá preso por causa desse inquérito. E agora? Vão soltá-lo? Eduardo compartilha a notícia dizendo: ó, Jair não foi denunciado e fala: tornozeleira, censura, prisão domiciliar foram decretadas neste inquérito. Se eu fui denunciado e meu pai não, essas medidas têm que cair agora. Eu sou burro, né? Eu não sou do direito. A defesa de Bolsonaro até pediu para derrubar isso daí. Vou até colocar aqui um comentário do André Marcília que ele analisa aí essa situação. E Bolsonaro, cadê? Cadê, senhor? Não é possível. Não baixei esse vídeo? Não baixei, mas tá de boa. Tá ali, ó. A prisão de Bolsonaro deve ser revogada imediatamente. E ele tá explicando, né, que Bolsonaro tá preso de forma legal, porque ele não foi denunciado. Assim, eu sou burro. Eu sou burro. O advogado de Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, falou: hoje demos entrada em um pedido de revogação das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. Mas na minha concepção, se te colocaram no inquérito, denunciaram duas pessoas e você não foi denunciado, na minha cabeça, a própria Procuradoria já devia ter falado: ó, as medidas cautelares ali contra Bolsonaro não são mais válidas. Eu acho que o próprio juiz, sem ninguém pedir, já deveria ter colocado o Bolsonaro em liberdade, né? Porque eu sou burro, eu não sei das coisas. Eu não achava que você tinha que pedir, né? Se você não tá errado. Mas enfim, né? Tá ali. Com o oferecimento da denúncia, na qual o presidente não foi acusado, esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares, já que não há ação penal cuja tramitação e eventual condenação seriam supostamente protegidas pelas severas cautelares que lhes foram impostas e que há semanas vem subtraindo-lhe a liberdade de vir de livre manifestação. Sem ação penal oferecida, as cautelares tornar-se-ão um fim em si mesmas, não havendo mais como serem mantidas de forma legal, de sorte que a defesa aguarda sua célere revogação. E aí tá ali, né? Na CNN pediram. Hoje é dia 25. Já passou 2 dias, né? Se eu chegar... Já passou 2 dias. Eu não sei, né? O ministro normalmente costuma se pronunciar de forma rápida. Mas lembra que foi nesse caso, por conta dessa prisão, que Bolsonaro também pediu pra levar pra primeira turma. Pra referendar. E não levou. E até agora também nada. Tô achando que... Não sei. O que eu tô achando é o que vocês também estão achando. Também foram incluídas no pedido outras restrições impostas pela corte contra ele em razão dessa investigação. A tornozeleira, proibir de falar com autoridades, embaixadores estrangeiros, se aproximar de embaixadas e consulados. Assim, pelo que, irmão? Esse caso aqui acho que é urgente, né? A pessoa tá presa, né? Sem motivo, né? Estado democrático e direito. Por isso estou falando, a dosimetria pela dosimetria não resolve esse tipo de coisa. A dosimetria pela dosimetria não resolve esse tipo de coisa. Você realmente precisa de anistia. Anistia é virar a página. Acabar com a perseguição. A perseguição não dá mais. Ou vai anistia, ou não vai. Érica Hilton pede à justiça que Pele pare de pagar Bolsonaro. Isso foi dia 19. Dia 22. Justiça quer que Pele explique se remunera Bolsonaro após prisão domiciliar. Em 5 dias. Espero que não leve 5 dias para Bolsonaro ficar solto, né? Dá para vocês uma coisa dessa?
Ou tem anistia, ou a perseguição não vai parar. Aí vamos lá. Corta para Eduardo Bolsonaro. Hugo Mota. Indefiro a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria nos termos do parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Aí a Sarita fala, né? Rapaz, o pai desse presidente da Câmara deve estar bem enrolado nas investigações na prefeitura. Numa daquelas situações em que, se puxarem a pena, vem a galinha inteira. Só isso explica. Ou um cacau. Talvez não, Sarita. Talvez tenha algo a mais. Talvez tenha algo a mais. Porque o Hugo Mota é de um grupo maior. A direita é cada um por si, Deus contra todos, né? Não tem. Mas a turma do Centrão tem unidade, tem grupo. O Hugo Mota não vai tomar decisão sozinho da cabeça dele. Aí veja só. A UOL publica. Supremo queria gesto contra Eduardo Bolsonaro e Congresso respondeu. Qual o gesto? Proibir que Eduardo assumisse como líder da minoria para ser cassado. Aí você vai ler a matéria. E a Letícia Casado traz a informação crucial. A irritação com Eduardo não é apenas por parte do Supremo. Não é só o Supremo que quer Eduardo cassado. A imprensa também quer. Mas, além da imprensa e do Supremo, o Centrão e uma ala do seu próprio partido, a ala do Valdemar e do Duda Lima. Hugo Mota é um quadro do Republicanos. Que tá aí, né? Nessa união da direita em prol de 2026. E Hugo Mota é apadrinhado pelo Ciro Nogueira. O que é que Ciro Nogueira tá plantando na imprensa nas últimas horas? Que Eduardo vai dividir a direita, que Eduardo é isso, que Eduardo é aquilo outro. O que é que Valdemar tá falando? Que Eduardo vai matar o próprio pai. Então, assim, a cassação do Eduardo, no frente dos ovos, na frente das câmeras, não, isso aí vai colocar a comunidade da minoria, vamos fazer, vamos acontecer. Por trás, tá aí, Hugo Mota passa o trator porque faz parte de um plano maior. Eduardo precisa ser cassado não só como resposta para agradar o Supremo, mas para desgastá-lo e enfraquecê-lo, porque 2026 está chegando e é a oportunidade do Centrão de colocar o seu grande candidato. Esse é o Ciro Nogueira. E isso aqui é o que o Valdemar também está fazendo. E além disso, né, você ainda tem todo o apoio do Vampirão. Foi lá na CNN, basicamente para defender que Eduardo realmente tem que ser cassado. Pamela colocou ali o recorte. Pergunta, fala assim, ó. Adivinha só quem deu código para o avanço da tramitação da cassação de Eduardo Bolsonaro na Câmara? Ele. O pai da dosimetria, o Vampirão. E Renato complementa dizendo, transformar adversário político em inimigo interno é o passo seguinte de um regime que já não admite vozes de resistência. Escute só. A atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos implica a coação, isso já está na denúncia, né, e já é sabido, coação à justiça, ameaças às autoridades políticas no Brasil, mas a situação dele continua indefinida, ele continua deputado à distância no exterior. Hoje a PGR pediu uma manifestação à presidência da Câmara para saber se cabe a abertura de processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Já é hora de resolver a situação de Eduardo Bolsonaro, que está cumprindo o mandato à distância, coisa que nunca aconteceu? São duas coisas, viu, Tainá? Uma primeira, me parece que esse processo disciplinar é um processo a ser colocado pela Polícia Federal, porque ele tem o cargo de escrivão, se não me engano, da Polícia Federal. Né? É um processo disciplinar, se refere a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que inaugurou-se, eu devo dizer, nesta legislatura, a votação remota, né? Então, a votação remota significa que a pessoa está presente. Eu não sei, confesso a você, se ele tem votado nas matérias da Câmara dos Deputados remotamente, né? Se estiver votando remotamente, não é improvável que se diga que ele está presente, como outros tantos que estão nos estados brasileiros estão votando também remotamente. Agora, é uma situação, devo reconhecer, que não pode persistir, digamos, pelo resto do mandato, né? Haverá um dado momento em que ou ele estará presencialmente aqui, porque certa e seguramente, em muitos instantes, a Câmara dos Deputados exigirá presença e não voto remoto, né? E se houver um certo número de faltas, o regimento até diz que a pessoa pode perder o mandato, né? Acho que a situação do presente momento é essa. Ele está como líder da minoria agora encaminhado
encaminhado a se valendo de um regramento, mas que pode ser revisto pela mesa, né? Sem dúvida. Eu acho que a mesa pode reunir-se e entender que não pode ser líder quem está apenas votando remotamente. Acho que isso a mesa poderia decidir. Não tenho dúvida disso. Juliana? Presidente, queria ampliar o olhar. Eu não tenho dúvida disso, né? Deu a letra, ó, a mesa aí se une, vai por aí que eu já tô validando perante a imprensa brasileira. Todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui, PEC da blindagem, anistia, as questões das manifestações, relação com os Estados Unidos, impactam as eleições de 2026. Eu queria uma avaliação do senhor sobre a direita, sobre essa divisão, sobre um bolsonarismo isolado. Qual é o caminho agora para a direita nessa eleição que vai ser tão importante? Eu acho que o caminho é apresentar programa. Você sabe que eu muito gentilmente, vários governadores vieram me procurar individualmente, né? E quando o quinto governador veio falar comigo, ele disse, olha, vocês têm as mesmas ideias. Eu acho que vocês poderiam reunir-se, elaborar um programa para o país, um projeto para o país, não aqueles quilométricos que se manda. Você vê, né? Vocês têm as mesmas ideias. Os cinco, né? Eduardo Leite tem a mesma ideia do Caiado, que tem a mesma ideia do Ratinho, que tem a mesma ideia do Zema, que tem a mesma ideia do Cadeirudo. Para o TSE, mas uma coisa de 20, 30 páginas, uma ponte para o futuro, digamos assim, não é para apresentar o país. E depois vocês verificam qual de vocês será o representante desse programa. Qual é a vantagem do programa? É que, se apresentar um programa ao país, certo e seguramente o outro lado apresentará um programa. E se houver um terceiro lado, também um programa. Qual é a vantagem? É que você eleva a discussão política no país. Não é José contra João, se me permite, Lula contra Bolsonaro, mas é programa contra programa. Acho que é até uma homenagem ao eleitor. Acho que o caminho será esse. Eu, pelo menos, tenho nas oportunidades que tenho, várias que tenho tido, eu prego isso e acho que vai sensibilizando alguns setores. Pelo menos os governadores que falaram comigo se sensibilizaram com essa hipótese. Né? Agora, se não é Lula contra Bolsonaro, pode ser Tarcísio de Freitas, talvez? Sim, Tarcísio de Freitas, mas programa. O Tarcísio eu conheço bem, ele faz belo governo aqui em São Paulo, colaborou muito com o meu governo. Ele esteve ao lado do Moreira Franco e foram os responsáveis pela PPI, o Programa de Parceria de Investimentos. Colaborou muitíssimo no meu governo. É uma figura muito, tecnicamente, muito adequada e muito moderado até, não é? Eu acho que ele, se candidato for, apresentará uma ponte para o futuro, um projeto para o país, o que será útil, a meu modo de ver. Presidente, temos uma outra pergunta. Isso aí. Parabéns, Temer. Vamos nessa. Vamos nessa. Não é piada. É notícia da Globo. Oficial de Justiça relata a tentativa de notificar Eduardo Bolsonaro, mas é informado que ele está nos Estados Unidos. Veja só, gente, o oficial não sabia que Eduardo estava nos Estados Unidos. Rapaz, pronto, fugiu. Quem poderia imaginar que Eduardo estava nos Estados Unidos? Eu achava que ele estava escondido em Brasília. Intimação do deputado federal foi ordenada pelo Moraes. Pois é, por que não manda logo uma carta rogatória? Mas quem poderia imaginar que Eduardo está nos Estados Unidos, rapaz? Dosimetria resolve? Dosimetria resolve? Aí você vai. Teve uma tentativa aí nos últimos dias de tentar dar uma contida, né, minimamente. Obviamente não seria a medida perfeita, porque abriria espaço aí pra, sei lá, gente que quer cometer crime, gente que quer fazer coisa errada, meio que ficar blindada. Mas ia passar uma mudança, né, pra retomar a questão da PEC das prerrogativas. Aí o Estadão diz: Alcolumbre arquiva a PEC da blindagem após rejeição da proposta em comissão. Pressão nas ruas, redes e falta de acordo com líderes, o que levou a PEC da blindagem a ser arquivada no Senado. Eu fiquei assim, nossa, a direita brasileira está indo para as ruas desde 26 de maio de 2019, cobrando do Congresso pautas, cobrando, né, colocar inclusive em pauta algumas coisas que já têm assinaturas suficientes. E não vai. O Senado só resolveu tomar uma decisão quando a pressão veio do Caetano Veloso. Aí imagina, né? Você que acompanha a política, o que está passando na sua cabeça agora, né? Você deve estar bem calmo, você deve estar feliz da vida vendo isso, né? Você não está nem um pouco nervoso, estressado, né? Tomado pelo ódio, de ver a hipocrisia que é o Senado brasileiro.
Cooper Ruizão comentou sobre essa questão e ele pontuou uma coisa que eu não sabia. Aí eu fui perguntar pro meu amigo ChatGPT para ver se era verdade. O Ruizão falou assim, ó, a imunidade parlamentar foi retirada da Constituição em 2001, no governo FHC. Naquele momento, o PSDB e a burguesia já sabiam que iriam perder o controle do Congresso e aprovaram a medida para que ocorresse o que hoje acontece, o controle do judiciário sobre o Congresso. O PSDB sempre foi o partido que bradava contra a corrupção, apesar de ser o partido mais corrupto da história nacional. Agora, a esquerda defende a medida do governo que entregou o país para o capital estrangeiro e destruiu a economia nacional com as privatizações ao combater a PEC das prerrogativas. A falta de consciência política é uma das principais armas da burguesia na sua dominação. E o que é consciência política? Saber quem são os seus inimigos e os seus amigos. Se politizar. Conhecer como funcionam os trâmites do legislativo, do judiciário, do executivo, conhecer algumas regras básicas de como a política funciona, mas mais do que isso, é realmente, cara, conhecer quem é seu amigo, quem é seu inimigo, a raiz das coisas. Aí eu fui perguntar pro ChatGPT, né? E você vê que eu cobro, a gente temos que nos politizar. Eu perguntar, ô GPT, termos práticos irmão. O que ocorreu aí na era FHC? E, obviamente, antes eu fui dando os inputs para ele explicar sobre a imunidade parlamentar, né? O enfraquecimento da imunidade parlamentar. Aí ele coloca ali, ó, em termos práticos, durante o governo FHC, de 95 a 2002, o que aconteceu foi uma mudança de aplicação da imunidade parlamentar, sem alterar a Constituição, mas alterando como deputados e senadores podiam ser responsabilizados. De forma mais concreta, primeiro, o que é que aconteceu? Restrição da imunidade. Antes, a imunidade protegia quase qualquer manifestação do parlamentar, mesmo que envolvesse acusações graves contra terceiros. Estava livre para falar o que quisesse. Na era FHC, começou-se a diferenciar opiniões políticas de atos que configuravam crimes, como calúnia, difamação, corrupção. Não, uma coisa, outra coisa. Isso permitiu que parlamentares passassem a ser investigados ou processados em casos específicos, mesmo que ainda estivessem no mandato. Você começa a flexibilizar. Como, por exemplo, atentado ao Estado democrático de direito, né? Atos antidemocráticos começaram a ser passíveis de investigação. Mudança de interpretação pelo Supremo. Na era FHC, o presidente que indicou o ministro Gilmar Mendes. O Supremo passou a adotar uma interpretação mais restritiva da imunidade. Protege apenas atos diretamente ligados ao exercício do mandato. Ah, tipo Daniel Silveira, né? Porque ele não falou do púlpito da Câmara, ele falou num vídeo da internet. Não cobre comportamentos pessoais ou crimes comuns. Consequências práticas. Parlamentares começaram a enfrentar processos judiciais sem precisar perder o mandato, mas também sem a proteção absoluta que tinham antes. Esse período marcou o início do que hoje se chama de desmonte gradual da imunidade parlamentar, pois abriu caminho para responsabilizações legais de políticos mesmo durante o mandato. Aí vamos trazer um exemplo, inclusive um mini debate. O Ivanildo, ele colocou ali a notícia do Estadão, do dia 19, essa postagem foi de ontem. Senador flagrado com dinheiro na cueca critica a PEC da blindagem, vai na contramão da história. Chico Rodrigues afirmou que a legislação do Congresso ficaria marcada se permitisse a aprovação do projeto. O cara com dinheiro na cueca. Aí o Ivanildo relembra Daniel Silveira, falando assim, ó, Daniel foi condenado, ainda está preso, mesmo já tendo passado inclusive um sexto da pena, né? Não teve direito. Tá preso por ter feito um vídeo. Tá preso na cadeia. O senador aliado do governo Lula é pego com dinheiro na cueca pela Polícia Federal, flagrante, e o processo tá 5 anos parado no Supremo. Tá parado. Vocês realmente querem falar de blindagem? Sério mesmo? Aí vem algum bocó. Não, tem razão.
Ameaças de violência física contra ministro da Suprema Corte vindas de um deputado são a maior prova de estabilidade democrática do planeta. Na Suíça acontece todo dia. Sobre o cara do dinheiro no fiofó, era vice-líder do governo Bolsonaro no Senado porque omitiu isso. Aí o Ivanildo responde: ô companheiro, o Chiquinho tá hoje no PSB, no partido do Alckmin. O cara tá no partido do Alckmin. É exatamente o tipo de pessoa protegida pelo sistema. E sabe o que é pior? Não há uma única ameaça no vídeo. Só se você sugerir que sonhar é uma ameaça. Mas eu entendo. Você deve achar que palavras são mais graves que ser pego com dinheiro na cueca. A gente não chegou aqui à toa. Foi um processo realmente de desmonte. E você realmente sabia disso aqui, que a FHC... É no período do FHC que o Supremo começa a mudar algumas interpretações? Eu não tinha a mínima ideia. Mais um motivo para eu não gostar do FHC. Aí veja só. No final de semana, eu gravei um vídeo falando que, e aí eu dei o meu posicionamento, falando o seguinte, gente, as pessoas têm que saber separar o que é o comportamento sério do que é algazarra. O momento de ouvir a população e o momento que você tem que explicar para a população, né? E a população vai ter que parar para ouvir. Nem todo assunto é simples de entender. Nem todo assunto faz parte do dia a dia dos brasileiros. A questão da PEC das blindagens não faz. Então, cabe à classe política, os interessados, sentarem e explicarem. Tintim por tintim. Por que isso é necessário? Por que isso daqui não é, sabe, para proteger bandidos, não é PEC da blindagem, não é PEC da bandidagem. Aí eu falei sobre isso, expliquei como acontece às vezes em outras pautas e inclusive escrevi um texto, publiquei no Twitter, né? Porque para eu cobrar dos outros, eu tenho que dar minha cara a tapa. Então aqui, ó, por que eu defendo? Expliquei lá, fiz toda uma explicação. Eu falei, isso aqui é a forma como eu explicaria uma pessoa que não acompanha a política. Abordando a questão do judiciário, tudo mais que está acontecendo. Aí Eduardo Bolsonaro deu a cara a tapa em diversos momentos e ainda continua dando a cara a tapa. Comenta sobre o assunto. A PEC que o Senado enterrou tentava criar mecanismos de proteção contra o regime de exceção, implementado por um judiciário corrupto e aparelhado. Blindagem já existe para os corruptos, comparsas e cúmplices dos agentes do regime que estão no judiciário. Nesse país, só vai para a cadeia parlamentar que ousa pensar diferente dos dogmas da extrema esquerda no poder. Parlamentar corrupto goza de todas as blindagens que seus comparsas no poder permitem. Os senadores e governadores que impediram a criação das garantias mínimas contra o regime de exceção são serviçais complacentes dos tiranos. Vocês é que estão desconectados com o povo, emprenhados por narrativa da Globo, impressionados com artista fazendo micareta na rua. Vocês são reféns de desinformação e engodo. Optaram em manter os poderes ilimitados da burocracia não eleita por puro medo politiqueiro. E veja o que ele diz, né? Ele fala governadores e depois diz, vocês é que estão desconectados com o povo. Porque eu tô falando isso. Acho que foi no vídeo de anteontem. Mas por via das dúvidas, deixa eu abrir aqui. Eu talvez esteja até na segunda-feira. Deixa eu ver. Daqui um segundo. Pra parar. Não, realmente não foi no de ontem. Que foi no de anteontem. Deixa eu ver aqui. Para. O Mota, não é esse que eu quero. É mais fácil fazer assim, ó. Abrir aqui um site. Mais fácil fazer assim. Deixa eu ver. Deixa eu dar pausa aqui, né? Pra não perder o tempo de vocês. Se não achar aqui agora, eu vou dar pausa. Pera aí, deixa eu dar pausa. Não, achei.
Achei. Pronto. Achei, mas não abriu de vez. Nossa senhora. Deixa eu dar pausa aqui mesmo. Peraí. Não foi no vídeo de ontem, não. Não foi nem no vídeo nem de ontem. Aconteceu ontem e eu esqueci de colocar no vídeo. Depois eu vou bater o print bonitinho e vou colocar no Atlas. Enquanto Eduardo fala, ó. Senadores e governadores, são vocês que estão desconectados com o povo. Vou dividir a direita, né? O governador Tarcísio disse nesta quarta que a adesão aos atos do último dia do domingo mostra uma desconexão entre o Congresso e a população. Parece que Eduardo tá mandando mais um recado pro Cadeirudo, viu? Cadeirudo. Você não pode ser politiqueiro, Cadeirudo. Você não pode ficar com medo do Caetano Veloso. O seu papel como político é ajudar na politização das pessoas e explicar por que está se discutindo a PEC da blindagem, sabe? Eu acho que tá mais desconectado é o senhor, viu? Eu acho que esse comentário do Eduardo tinha como senhor como destinatário, viu? Falei, ó. Vocês é que estão desconectados com o povo. Aí vamos falar disso. Olha o outro. Não é só ele, não é só o Cadeirudo, não. Temos aqui agora. Rapaz, eu não sei nem que apelido colocar nessa miséria aqui, rapaz. É o Três Mosqueteiros, quase. Como é que pode uma coisa? Meu Deus do céu, o cara vestiu uma armadura, velho. Meu Deus do céu. O Zema é uma piada. Zema veste a armadura para criticar a PEC da blindagem. E se eu aguentar coisa dessa? Sabe, não tem condição, pô. Tu vê a diferença de comportamento? Eduardo, a turma da direita e os governadores democráticos? Tem como dar certo? Tem como essa galera aí bater de frente com o sistema? Aí você vê. Cadeirudo, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite, todos estão aliados com Barroso. Barroso sobre atos contra a PEC da blindagem. Vejo com alegria a pauta do enfrentamento à corrupção. Pronto. Confia que realmente é para blindar contra a corrupção, só por causa disso. Aí tu tem que pegar e ler na imprensa que não foi ato da esquerda, mas da sociedade civil. Deve estar tirando um povo de idiota, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, gente? Não foi ato da esquerda, foi da sociedade civil. Como é que põe uma coisa dessa, pessoal? Só tinha petista, pessoalista e apoiador do Lula. Quer dizer, né? Não, no ato realmente só tinha gente de esquerda. No ato só tinha gente de esquerda. Mas ela não tá errada de falar que, né, foi um negócio mais amplo. Porque além dos governadores democráticos, você tem nos últimos dias quem? A turma do MBL. Olha lá, PEC da blindagem. Lá tava o MBL, junto com a classe artística, né? E o Vitor comentando, o MBL semana passada queria entrosar com o bolsonarismo. Hoje já entrou na barca dos Soros. É Anitta, classe artística, complexo de ONGs, Partido Novo, PT, PSOL, MBL. Tudo junto e misturado. Esses dias eu me deparei com esse recorte aqui, que eu acho que mostra muito bem, né? Nossos amigos. A turma do Chico Linguiça. Cadê? O vídeo eu baixei, só tô procurando aqui. Eu sabia que tava faltando mandar um vídeo pra mim mesmo. Pera. Odeio perder o tempo de vocês, mas acontece. Ah, bom. Deixa eu ver aqui. Não é possível, velho. Tô demais, viu? Não é que eu não baixei? Deixa eu baixar esse vídeo aqui. Pronto, veja só. Um teste que ele fez de internet, ó. Se liga. Pois é, então tinha o cuidado, tinha a pureza, tinha os que lá. O meu valor liberdade, ele tinha batido lá em cima. Então para mim a liberdade era muito importante e os outros eram mais ou menos importantes. Eu fiz esse teste, acho que foi esse ano. Eu peguei esse teste para fazer de novo. Cara, ele falou que esse dele que ele fez, que a liberdade deu lá em cima, foi em 2015. Liberdade para mim cantou lá embaixo. Para mim hoje, eu vou te dizer, cara, eu diria para você que a liberdade hoje, para mim, não é um valor tão supremo. E eu vou dizer, as pessoas consideram muito que você ser um... Mano, isso aqui diz muito sobre movimento, cara. Isso aqui diz muito, muito mesmo sobre movimentos, cara, bicho. Caralho.
tá faltando competir. Cara, isso aqui diz muito. Olha isso, cara. Tipo assim, liberdade é tudo que a gente pode lutar, tá ligado? Durante a sua vida toda. Tipo assim, é se você se entregar pro Estado, tá ligado? Você fala, mano, toma aqui e decida as coisas por mim, tá ligado? Durante séculos a gente teve movimentos aí de luta pela liberdade e tem a galera que luta pela liberdade e tem a galera que entrega tudo, né? Que é essa turma aí do MBL e tal. Então assim, mano, liberal significa defender a tal da liberdade. Hoje, eu pessoalmente, isso, como é que é relativo? liberal significa defender a tal da liberdade. Tal da liberdade. Eu pessoalmente não defendo mais tanto. Né? Eu vou te dizer que no MBL, a gente nem é um grupo unido por, eu não sei se posso usar essa palavra ideologia, né? Mas a gente não é muito dogmático nesse sentido, a gente é bastante pragmático em relação às coisas que estão acontecendo, a gente tem um plano pro Brasil. Agora, tá no livrinho amarelo, viu, galera? Pra confiar, viu? Eles escreveram, tá lá, é isso mesmo. É isso, né? Você vê que eles são pragmáticos com relação à liberdade, né? Que é justamente o que eu mais critico, né? Como eles são autoritários, né? eu diria pra você... Autoritários, assim, eles apoiam todo autoritarismo, né? É que eles não são autoritários mesmo, porque eles não têm esse poder ainda, né? E nunca vão ter também, mas estão querendo, né? Tem divergências. Mas hoje, a liberdade hoje talvez não seja, é meio forte falar isso, tá? Mas é verdade. A liberdade hoje talvez não seja um valor tão defendido pela gente. Um exemplo que eu vou dar agora é o exemplo da liberdade de expressão, cara. Eu era o tipo de cara que falou assim, cara, eu sou a favor de liberdade de expressão restrita. Os caras querem ser nazista, deixa ele ser nazista pra todo mundo ver que ele é idiota, não sei o que lá. E aí, com o tempo, falou, não, cara, eu não sou esse cara, não. Eu não acho que tem que ter liberdade. É aquilo que eu falei. Ele usa o exemplo de defender o cara ser nazista e tal, que é o exemplo do extremo máximo, né? O problema é que eles já estão num nível em que você não pode nem questionar as urnas eletrônicas, senão você tá atacando a democracia. Tá ligado? Expressão restrita, acho que tem que ter censura de algumas coisas, eu acho que você tem que proibir certas coisas. Eu vou te dizer, cara, que eu nem sei mais se eu caibo nesse rótulo, né? Mesmo porque, se você pegar o rótulo original, ele é muito diferente do que dizem hoje. Né? E digo mais, viu? Agora fica até pior. Quando a gente chama de direita, pior ainda. Se você fala assim, você acha que você é de direita, eu nem sei mais dizer. Porque está acontecendo hoje com o rótulo de direita o que aconteceu com o feminismo, cara. Você chega para as mulheres assim, você acha que uma mulher tem que ter... Sabe o que é bom do MBL? Que eles falam demais, tá ligado? Eles falam muito. Então eles deixam escapar vários pensamentos, várias paradas. R$5,01. É aí, né? Graças a Deus, o MBL nem mais faz questão de se colocar na direita. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Essa é a turma que tá aí, né? Pega tá blindado, isso aqui. Resolver o Brasil ninguém quer. É só gritaria e ter um pedacinho na máquina pra mamar. É isso aí. Não sai disso. A união da direita, né? Além da união da direita. Aí vamos lá. A turma lá na esquerda tá discutindo, né? O Vinícius. De que modo essa manifestação, né, está a serviço do imperialismo? Leia-se, do globalismo. Aí o Ruizão responde. Uma pergunta essencial. Primeiro, vamos esclarecer que a força motriz das manifestações foi o globalismo. Rede Globo, as ONGs, a grande imprensa. Segundo, por que essa gente que não dá ponto sem nó está fazendo isso? É pela democracia? Precisa ser muito ingênuo e ignorante da política, né, para acreditar nisso. O objetivo é o de preservar os poderes extraordinários do Supremo em relação ao Congresso. O Supremo, há mais de uma década, tem sido o governo real do país. Controlado por esses tubarões, ele legisla, persegue pessoas, censura, modifica as decisões do Congresso, do Executivo. Eles garantiram a eleição de Bolsonaro, depois a sua inviabilização como candidato. É preciso manter essa ditadura, esse governo do que não foram eleitos. Em termos específicos, estamos às vésperas de eleições presidenciais e do Congresso, e a burguesia não quer perder o controle, quer controlar a eleição, tanto para o Congresso como para o presidente. Não há nenhum mistério aqui, mas a política completamente equivocada do governo Lula cria a ilusão de que tudo isso é uma grande cruzada em prol da democracia. Aí ontem o Cauã fez várias postagens do Olavo e me mandou essa. Ele nem postou, eu achei que ele vai ter postado. Passou o tempo em que o voto da maioria contava para alguma coisa. Quem manda hoje é a minoria ativista sustentada pelas grandes fortunas. Essa daqui é a desconexão do povo, né, governadores? Os artistas regados a Rouanet, dinheiro da elite internacional, porque a turma do Soros estava ajudando nesse processo, né? Uma minoria a minoria com muito grito, espaço na imprensa, calando a maioria silenciosa, né, deste país. 9 de agosto de 2014. Envelheceu bem demais, viu? Aí o Caian tinha postado algumas postagens sobre o Olavo, que acho que retrata bem o que acontece no momento atual. 22 de setembro de 2018, essa postagem. Antes de ler, o Caian fala assim, ó. É interessante como a esquerda cresceu com o discurso de defesa do trabalhador, mas a verdade é que ninguém prejudicou tanto os trabalhadores quanto a esquerda. Enquanto falavam em taxar grandes fortunas, foram eles
que garantiram os maiores lucros da história para os bancos. E o Olavo está falando, ó, a reação internacional que se prepara contra Bolsonaro e cujos primeiros rugidos já se ouvem no horizonte, vai tornar visível a tudo aquilo que tenho dito há anos. A esquerda, no Brasil e no mundo, é o chicote com que a elite megabilionária domina as massas. Só o abjeto estado de inconsciência em que os esquerdistas se encontram os impede de perceber que se transformaram em lacaios do grande capital. Alguém vai chamar o Olavo de Carvalho de comunista, porque está falando do grande capital, que é um termo que normalmente a esquerda que usa, né? Você vê, essa parte de quando o cara fica bilionário, rapaz, na maior parte do tempo, quando você cava, você vê que em algum momento ele se associou ao Estado, principalmente no Brasil. Teve alguma ajudinha, um empurrãozinho do Estado. 26 de agosto de 2017, a esquerda hoje em dia quer destruir tudo, menos o grande capital, que aliás a financia. A esquerda quer destruir o Soros? Quer destruir o Itaú? A turma do Dedé? É justamente essa elite bilionária que sustenta a esquerda no poder até hoje. Se você é contra a exploração do trabalhador, contra o acúmulo obsceno de riquezas dos bilionários e contra o assalto à soberania nacional, o PT e a esquerda nunca podem ser opção para você. 23 de março de 2018. Quando vejo os bons serviços que petistas, MCtistas, pissolistas e tutti-quanti prestam ao grande capital internacional, começo a pensar que eu sou o único esquerdista do Brasil. O Olavo tá fazendo piada, né? Porque eu tô do lado do povo do trabalhador. Vocês que são, né, os serviçais dos banqueiros. 15 de agosto de 2020. O conflito mundial hoje é o povo contra os bilionários. A esquerda é apenas a militância a serviço dos bilionários que a sustentam. Não errou não, viu? Rapaz, eram coisas que na época faziam sentido, mas quando você olha hoje, você fala, rapaz, realmente, viu? Quem é que sustenta o Lula? Quem é que colocou o Lula onde é que ele tá? Como é que pensa a Faria Lima? Como ela se porta? O que eles fazem para tentar avançar e ajudar em alguma coisa, normalizar o país? Aí tá lá Lula com sua tropa democrática, no evento paralelo à ONU. Onde foi que os democratas erraram? Indaga Lula em reunião paralela à ONU. Por que permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? Virtude deles ou incompetência nossa? Aí, nesse mesmo exemplo, Lula não falou nada demais. Mas, porém, todavia, por muito tempo a imprensa falou que era tudo fake news. Tudo teoria da conspiração, né? A história do Foro de São Paulo. Em 89 eu descobri que era possível, sim. Porque eu disputei com todos os medalhões da política brasileira, todos os figurões, e eu, um simples metalúrgico, fui o segundo colocado. E fui para o segundo turno e tive 47% dos votos. A partir dessa votação, eu convoquei uma reunião chamada Fórum de São Paulo. Convoquei toda a esquerda latino-americana para dizer para eles que era possível, sim, através do uso da organização dos trabalhadores, a gente chegar a presidente da República. E foi assim que nós criamos o Fórum de São Paulo. Só para você ter ideia, na República Dominicana tinha 15 organizações de esquerda. A Argentina tinha umas 20 organizações de esquerda e ninguém falava com ninguém. Todo mundo era inimigo de todo mundo. Tá vendo aí, né? Ai, velho. Eu não aguento a coisa dessa, viu? É muita cara de pau. A imprensa não informa. A imprensa manipula. Mas através da imprensa você consegue também achar a verdade. Parece um contrassenso, mas vocês entendem que não é. Pegando o gancho nisso. Ontem, a Andresa Matais publicou uma matéria pelo que ouviu da boca do Ciro Nogueira. Como é que eu sei que foi o Ciro Nogueira? Você pode acreditar em mim ou não, você pode achar que é pirraça minha. Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. Flávio Bolsonaro meteu lá, fake news. Acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo, obviamente, é mentirosa. Aí depois ele fala do Tarcísio, segue amiga, aliado, tudo mais. Carlos Bolsonaro também disse, eu estava com ele hoje. Não ouvi nada disso.
Enfim, né? O Ciro Nogueira tá demais, viu? O Ciro Nogueira tá demais. Aí, nessas idas e vindas, antes dessa matéria do Metrópolis ir no ar, a Bela Megali relatava o seguinte, ó, crise na direita. Aliados veem impacto a impossível candidatura de Tarcísio contra Lula. Após mergulhar nas articulações, Tarcísio recuou estrategicamente, alegando que os movimentos possíveis em favor da anistia já haviam sido feitos. Nesta quarta, o governador afirmou, em entrevista a jornalistas, que a proposta seria o caminho para a paz dialogada e quebrou o silêncio sobre a PEC da blindagem ao dizer que a medida revela uma desconexão dos parlamentares com a sociedade. Além disso, Tarcísio segue em rota de colisão com Eduardo Bolsonaro. Por que será, né? Por que será? Outro ponto destacado por aliados de Bolsonaro são os reflexos que a conversa entre Trump e Lula sobre tarifaço podem ter sobre o governador. Quando a medida foi anunciada em julho, Tarcísio entrou em campo e teve uma reunião com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, na tentativa de amenizar o problema. Sem sucesso, acabou recebendo mais críticas de Eduardo Bolsonaro. Por que será, né? Será que é porque Tarcísio tentou tirar a componente política da equação, deixar Bolsonaro de lado, as vítimas do 8 de janeiro de lado? Aí você corta, vai olhar outro governador democrático, Ratinho Júnior. Preocupação dele, achar um marqueteiro. Foram atrás do Nizam Guanais, até amigo do Barroso. E que foi o coordenador da campanha da FHC. Consultaram, mas o Nizam não quis não. Não quer voltar a se envolver em política. Olha a preocupação da turma, né? Aí são essas pessoas e essa imprensa que quer apontar o dedo para Eduardo Bolsonaro e falar: Eduardo, você está fazendo o que você está fazendo por pura vontade de poder pessoal e ser presidente, bababá e pipipi. Esse aqui não. Esses aqui são as pessoas que têm um plano pro Brasil. Tem um plano. Pai tá de um plano. Aí tu corta pro Partido Novo. Dias atrás, tinha sido essa matéria, eu nem comentei em vídeo, mas tinha separado, ia colocar no Atlas de qualquer jeito. Vice de Zema diz que trocar Novo por PSD é caminho mais lógico para a eleição em Minas Gerais. Aí dizia, na mensagem integrante do partido, a qual não teve acesso, Matheus Simões afirmou que ainda não tem uma decisão tomada, mas que existe uma pressão que vem crescendo. Mudar de partido passa a ser um caminho mais lógico, pelo risco de pele republicanos lançarem Cleitinho como candidato do bolsonarismo, o que me obriga a reunir o restante do centro ao redor de minha candidatura. Aí o que é que o Matheus Simões fez? Vice-governador de Minas, deixa o Novo e se filia ao PSD de Kassab. Sigla de Zema enxerga a traição. Ué. E quem quer o poder pelo poder, que tá o quê? Envaidecido, é o Eduardo Bolsonaro? Cara, vocês estão largando o partido de vocês por besteira. Matheus Simões esteve aí com o Zema a vida toda, filhado de um Novo esse tempo todo. Aqui, ó, essa é a turma que fala da União da Direita. Como eu tenho repetido, vou trabalhar pela unificação do centro e da direita em Minas. Eu se filiando no partido Kassab. União da Direita. Pra mim é o Matheus Simões que tá preocupado, sabe? Verdadeiramente. E tem o poder pelo poder. Como a maior parte dos políticos pelo Brasil. Aí tá ali agora, nos bastidores. O movimento foi tratado como uma traição pelo Novo, já que o partido apostava na reeleição dele em 26 e não ganhará nada em troca pela mudança. Ô, coitadinhos. Aí corta. De volta a 2014. Num bate-papo com Olavo de Carvalho. Eduardo não tava aqui não. O 03 não tava aí. Mas você vê ali o Carlos Bolsonaro. Tava até meio cabeludinho ali na época, né? O Flávio e esse de azul aí, se você não sabe quem é, Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Aí eu passei na internet e vi aqui esse menino, Guilherme Lemos de Souza. Por onde andou em 2014? Olha o que Bolsonaro discutia em 2014. Aí, escute isso e lembre de todas as vezes que você ouviu falar de união da direita nos últimos anos. E compara com isso daqui. Sequer 2014. Iria ser traído, porque nem legenda ia ter para disputar a presidência. Olha o que Bolsonaro iria falar aqui nesse bate-papo. Acabando com o seu governo. Esse eu acho que será o grande problema do próximo presidente se for eleito um antipetista.
Você se referiu à Comissão de Direitos Humanos ou a uma presidência de alguém que chega a presidente da República? Não, chega a presidente da República. Olavo, eu tenho falado, eu já falei com alguns candidatos aí. Olha, comece a se aproximar dos militares. Por quê? Para você governar ao lado da lei e da ordem, você vai precisar de uma força do teu lado. Sem dúvida, sem Mas dúvida. não vai dar. Achar que vai fazer acordo com o legislativo e não sei o quê, não vai dar certo. Então, eu repito aqui, a aproximação com as Forças Armadas, que tem o dever constitucional da garantia da lei e da ordem, eu não estou insuflando ninguém a fazer isso, mas tem a obrigação, o pessoal tem que se aproximar. Que nós só somos lembrados, nós militares, na hora do velório. É quando tem uma festinha qualquer, bolacha maisena, que suco, nós não somos lembrados. A porra nenhuma de levar só porrada. É só porrada. E fica chateado. Eu tenho uma linha de... A questão dos meus colegas militares, a minha turma são de divisão hoje em dia. É lógico que eu tenho crítica no tocante à atuação de alguns, ele tem no tocante à minha atuação, né? A gente sempre acha que pode ser melhor se tivesse na outra função. Mas eu acredito nas Forças Armadas que, mesmo nós sendo o último bastião, né, o último obstáculo para se impor um socialismo no nosso país, ou para se acelerar a imposição do socialismo, eu acredito que o nosso pessoal vai dar a mesma resposta de 1964, até porque, né, nós somos pressionados pela sociedade. Olavo. O Bolsonaro até fala nesse final, né? Mesma resposta, 64, mas, para além disso, gente, olha isso daqui e abstraia. Olha para isso daqui e abstraia. O próprio Bolsonaro até já falou o seguinte, né? Não, talvez eu errei uma coisa, dá muito espaço para os militares. Isso em questão de ministérios. Mas veja bem, quando você sai do primeiro escalão mesmo, de ministério, você começa a olhar secretarias. Você começa a olhar, sei lá, diversos órgãos pequenos, vários cargos na administração pública. A direita tem gente suficiente para colocar? Não tem. O setor militar tem muita gente aí formada de diversas áreas, principalmente técnicas, que contribuem. Realmente tem o que ofertar, tem o que oferecer. Essa opinião que às vezes a parte das pessoas tem que, não, os militares, isso aqui. Você está lidando muitas vezes com o quê? Com generalato, que é um cargo político. Mas se você pegar, assim, na amostragem do cara que tá de coronel para baixo, sabe, que chegou lá e que você vê que não avança porque politicamente ele não tá alinhado à alta cúpula das Forças Armadas, você vê que o pensamento dele, ele tá mais, às vezes ele tá mais revoltado que você. Não é difícil estar mais revoltado que você, né? Mas todos eles gozam da mesma preocupação. Então, assim, e é uma instituição que tá aí tem muito tempo. Mas o cerne dessa questão toda é o quê? Você vê que o cara tá preocupado e fala, cara, a gente precisa começar a trazer setores para perto, porque uma vez chegando ao poder, você vai precisar de pessoas para conseguir governar junto, para conseguir fazer indicações, isso, daquilo, outro, etc, tudo mais. Quando vocês observam toda essa história de união da direita, união da direita, união da direita, ninguém fala sobre o governar o dia depois. Eles até falam de algum projeto, mas para vender, em termos eleitorais, sabe, para boletar em cima, né? Boletar, assim, em termos de marketing falando, né? Olha como eu sou bonito, olha como eu sou inteligente, olha como eu vou solucionar o Brasil. Mas, cara, como é que tu vai governar? Tu vai governar com quem? Se Ratinho Júnior for eleito presidente, quem que vai ser o ministro da Fazenda? Quem que vai ser a Casa Civil? Quem o Ratinho Júnior vai colocar no Banco Central? Se for o Tarcísio, as mesmas perguntas também são válidas. Se for o Romeu Zema, se for o Caiado. Das pessoas que Bolsonaro colocou na máquina, qual você olhava ali? Sei lá, 1º de janeiro de 2019, você falava, pô, Bolsonaro, tu colocou fulano. Até os mais ou menos assim que depois deram pau ruim, mas você vê que tentou ali, cara, dar uma organizada mesmo. E vários espaços ficaram assim pendentes. O cara às vezes não sabia nem colocar. Eu já falei pra vocês, tive a oportunidade de conversar com o Adolfo Saxida. Ele falou, a minha secretaria era a menor de todas. Eram 72 nomeações. Eu tinha na minha cabeça 3. E as outras 69? União da direita, mas tá. E o governar, campeão? E o depois? Quem é o seu grupo político? O que é que você realmente pensa? O Olavo até falava nisso, você pega um texto geral, ele tá falando assim, cara, só o antipetismo? Só ser antipetista vai ser problemático aí o próximo governo, se for só antipetista. A gente tá no mesmo ponto. Será que só o antipetismo resolve?
Ou também tem que ser anti-juristocracia? Vai tentar contemporizar com o judiciário? Ou vai tentar que os poderes voltem a trabalhar em harmonia, cada um cuidando da sua alçada, da liberdade para o executivo, para o Congresso, para o judiciário, cada um fazer o seu, sabe? Não vamos ficar interferindo no outro. Aí você vê aqui como é a União da Direita no Brasil. Paulo Scaff voltou a tomar conta da Fiesp. Tem lá os conselhos, o conselhão, colocou logo o Roberto Campos Neto, tá aí cada vez melhor, cada vez mais voando para ser o chefe sênior lá do Conselho Superior de Economia. Aí ainda levou Tereza Cristina, Sérgio Moro e o Joaquim Leite para liderar os conselhos focados nas pautas das pastas às quais foram vinculados. É Moro que vai ajudar a indústria brasileira? É a Tereza Cristina com crédito de carbono? As indústrias que fumaceu para todo lado, vai ser o crédito de carbono que vai salvar? Cadê a União da Direita, pô? O Conselhão de Scaff é composto por pessoas de viés liberal. Você é extremista, você não tem espaço no Conselhão do Scaff, não. E só pra quem tá falando de eleição, muitas vezes também o pessoal reclama do fundão. Aí eu pergunto pra vocês, se não tiver fundão, vai ter que voltar, né, a ter o financiamento privado, de empresas, como era no passado. Tu acha que a JBS vai doar pra quem? Tu acha que o BTG vai doar pra quem? O Itaú. Moraes, aceleração de partido de Paulinho da Força, que pede volta de doação eleitoral de empresas. E tá ali, ó. O ministro afirmou que, ainda a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, mostra-se adequada a adoção de um rito abreviado para análise do caso. Talvez isso aqui possa te ajudar direito lá na frente, não sei. Faz isso, cancela o fundão. Talvez em termos políticos, você vai enfraquecer os caciques. Né? Os caciques não vão ter um dinheiro garantido. Talvez vai enfraquecer o Valdemar, o Kassab. Mas, e aí? Fazer campanha só dependendo de doação de campanha de empresários, será que vai também? As coisas na política sempre são mais complexas do que parece. Nunca é assim tão preto no branco, né? As revoltas. E nesses momentos, não adianta falar em desconexão do povo. A classe política também precisa conversar numa boa. Saber que o povo não acompanha a política como eles. Eles ganham para fazer política. O povo não. Então cabe a eles, muitas vezes, sentar e explicar. Enfim. Eu fico por aqui. Teve ontem lá o primeiro tiratema do iBest. Aí, como eu já estava em primeiro lugar, né, da votação de jornalista, aí eu já estou classificado para a próxima etapa. Então, já estamos na final. Já estamos no top 3. Quando começar o top 3, eu volto a pedir o seu voto. Tem mais 2 categorias lá, mas a gente não precisa. Eu só faço questão de uma. Sou um cara humilde. Enfim, se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, para ser membro do canal, tem o Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. E eu fico por aqui. Deixo para você aquele grande beijo e abraço. Nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.